Opa, aqui fala NL. Nesse vídeo eu trago um resumo de Aharen-san. É um anime de romance onde basicamente duas pessoas antissociais se conhecem e criam essa amizade e no futuro pode ter um relacionamento. Não sei se vai ter, eu ainda não terminei de assistir o anime. Mas enfim, vamos lá ao que interessa. Vamos apresentar ao protagonista, onde ele basicamente é muito antissocial e no colégio passado ele mal conversava com ninguém, mas esse ano ele quer mudar. Ele quer fazer com que todo mundo converse com ele quer ser social basicamente. E o primeiro passo para ele virar uma pessoa social e extrovertida é conversar com a pessoa do lado. Mas pelo azar dele, ou pela sorte, a pessoa que tá do lado dele é mais antissocial e mais tímida ainda. Ele tenta descobrir o nome dela durante a apresentação, mas quando ele olha, ela já falou, fazendo assim com que ele ache que ele perdeu a apresentação dela. Mas ele vê pelo caderno dela que o nome dela é Aharen, basicamente. Ele dá bom dia pra ela olha pra ele e volta a olhar pra frente. Ele tenta continuar falando com ela só olha pra ele e olha pra frente várias vezes. Ela tá basicamente ignorando ele pelo que ele acha, mas pra ele acha que ela só tá com medo da cara dele, que tá muito séria. Então ele meio que tenta sorrir pra falar, não mudando nada na cara dele. Mas mesmo assim ele continua falando, perguntando sobre o tempo, perguntando sobre várias coisas. Ela vira pra ele e volta pra frente, como se ela estivesse ignorando ele. Mas ele não desiste, porque a vida colegial dele depende disso, depende de conhecer pessoas novas, que ele não conhecia. Mas aí chega o final do dia e ele não conseguiu ter uma palavra com ela. Ele vai-se embora e ele dá tchau pra ela, basicamente tchau até amanhã, e vai-se embora. Só que aí ele acha alguma coisa estranha e volta pra olhar pra trás, pra ver se ela realmente falou com ele. Mas meio que foi uma impressão dele, ela não falou nada. No outro dia ele tenta de novo, a borracha dela cai, ele entrega de volta a borracha e ele devolve a borracha dela que caiu no chão, pra ver se ela agradecia, mas ela não fala nada. E na próxima aula, ela do nada aparece na frente do protagonista, literalmente na cola dele, como se estivesse tentando falar alguma coisa. Mas ele não entende nada. E agora nós percebemos que ela tá mexendo a boca, mas não tá saindo nada. Meio que agora tá mais perto. Nas outras vezes também aconteceu isso, era menos imperceptível. Ela tá perto pra caramba, mas a voz dela é baixa. E é explicado realmente que em todos aqueles momentos ela tentou falar e respondeu ele, mas ele não escuta, porque ela tá falando muito baixo. Aí ela tenta falar bem no ouvido dele e explica basicamente que ela esqueceu o livro dele. Então eles se juntam pra ela poder ver o livro dele também. Ela tá muito colada, ela literalmente tá muito colada nele. Depois da aula, de novo ela se levanta e chega na frente dele pra tentar falar alguma coisa. E ela basicamente queria almoçar junto com ele. Só que ela tá muito perto, ela tipo literalmente tá muito colada com ele. A marmita dela é bastante grande comparada com a dos outros. E ele elogia a comida, falando como se a comida estivesse boa, tipo, muito bonita. E ela oferece um pedacinho de carne. Ele meio que não aceita, mas ela continua e fica esfregando na cara dele até ele comer. Então ele aceita, querendo ou não. Ele vai embora, só que como o caminho de casa era do mesmo que ela vai junto com ele, meio que colada com ele, segurando o braço dele. E ela meio que chama ele, sem falar, só apontando, pra eles irem pro shopping. Eles vão, eles tiram foto juntos, cantam juntos, mesmo ele não entendendo nada. Até o microfone não pega a voz dela, por ser baixa demais. Já no outro dia, ele tenta dar bom dia, mas agora realmente ela tá ignorando ele, nem virando o rosto pra falar nem nada. Agora ela realmente tá ignorando. Na próxima aula ele percebe que ela esqueceu de novo o livro, mas agora ela não quis pedir, por isso ele coloca a cadeira mais pra perto dela e mostra o livro, se perguntando se ela quer ficar com ele lá pra ver o livro, se ela realmente se esqueceu. E pela primeira vez ela realmente fala. Ela fala que não quer incomodar. Primeira vez que eu escuto a voz dela. E é explicado que basicamente ela nunca soube lidar com as pessoas. Meio que ela não sabe medir a distância. Quando ela cria uma amizade com alguém, quando ela gosta de alguém, ela fica muito grudada. Ela tem aquele grude, sabe? Só que não no sentido de relacionamento, no quesito de amizade mesmo. Até quando ela gosta de alguém como amigo, ela fica muito grudada com a pessoa. O que muitas pessoas não gostam, fazendo assim com que ela se distancie. E nesse ano ela queria mudar. Agora que ela entrou no colégio, ela queria mudar isso e tentar não ser grudada demais. Só que ontem o protagonista falou com ela e ela meio que fez de novo, fazendo assim com que ela ficasse grudada demais com o protagonista. E por isso hoje ela decidiu não fazer isso, sabe? Decidiu não falar com ele por ter achado que o protagonista não gostou. Mas ele explica que não liga e ela pode ser mais amigável que o normal pra ele, sabe? Ele meio que não tinha muitos amigos, então não tinha como muito comparar, sabe? Então ele não liga, basicamente. Faz assim que ela abrace ele e eles voltem a ser amigos de novo. Agora o dia se passa e ela tenta falar com ele, mas ele não escuta porque ela tava longe. E ela abraça ele pra poder escutar direito. Mas mesmo assim ele não consegue escutar de jeito nenhum. Fazendo assim com que ele pense em como escutar ela. Aí ele tenta usar várias estratégias. Ele tenta ler os lábios, mas não dá certo porque a boca dela mal mexe quando fala. Ele tenta papelzinho, tipo, quando ela quiser falar alguma coisa, ela escreve no papel e joga pra ele, mas não tá dando certo, porque ela jogava vários papéis e queria falar muito, muito, muito.
Até quando ele ia no banheiro, quando ele ia fazer várias coisas, ela jogava papelzinho, então não deu certo. Depois ele percebe que aquelas vezes que ele escutou é porque ela tava muito perto, então ele achou que era alguma coisa com contato, sabe? Ela estiver muito perto, e por isso, sempre quando ela encontrava ele, ela dava uma cabeçada nele, mas não deu certo. No outro dia ele tenta de tudo. Tenta telepatia, tenta código Morse, tenta pombo correio, tenta vários tipos e nada dá certo. E ela vai lá e começa a falar, pedindo desculpas, que não tá dando nada certo, mas ele fica de boa, né? Tipo, não, eu que deveria desculpar, eu não consigo, mesmo tentando várias formas, eu não consigo te escutar. Ela parece que quer falar tanta coisa, mas mesmo assim ele não consegue escutar. Mas dessa vez ele escutou, ela pedindo desculpa, sabe? E ele percebe que por ter tentado tantas coisas, por ela ter tanto tentado falar e ele não conseguido, meio que a audição dele melhorou, fazendo com que uma moeda caia no chão e ele saiba qual tipo de moeda caiu só pelo peso, sabe? Parecendo assim, querendo ou não, que tenha dado certo e ele possa agora finalmente escutar ela. Ela entra naqueles fliperama onde tem pet catcher, sabe? Aqueles negocinhos que você coloca R$1, o gancho e você nunca pega nada. Então, ela tava lá grudada com vários pelúcias iguais e ele vai, né? Tipo, ela quer, então vou ter que pegar. Mas ele não consegue, gasta todo o dinheiro dele, não consegue. E fica triste, né? Por não ter conseguido pra ela. Ela vai e chama o gerente. Ele pega um banco pra ela subir e começa a amassar, literalmente. Começa a pegar vários e vários pets de primeira. E é meio que explicado que ela tava muito grudada na máquina pra poder ver qual era o ponto fraco, meio que saber qual é o que tava mais perto dela conseguir. Fazendo assim com que ela consiga vários e vários. E ela vai e entrega pra ele. Meio que tipo dizendo que parecia que ele queria muito, porque ele gastou muito dinheiro. Mas na verdade ele queria muito pra poder dar pra ela. Aí ele acha que ele vai dar um só, mas ela dá todos. E o protagonista vai e devolve um pra tipo, né, agradecer por isso. No outro dia acontece as mesmas coisas. Só que no caso agora ela tá andando direto com esse bonequinho que ela ganhou dele. E no caso o protagonista só vai comer um pão porque a família dele viajou. Então tipo, a mãe dele não pôde fazer a comida pra ele. Mas aí ela oferece comida pra ele, da marmita dela, porque ela traz muita comida e ele não aceita, mas mesmo assim ela esfrega na cara dele até ele aceitar, então ele aceita. No outro dia ele percebe que ela tá meio que sonolenta, ou seja, ela tá dormindo no meio da aula e tenta ajudar ela de alguma forma. E ele explica que... E ela simplesmente pede desculpas. Ela tava empolgada por ter feito a comida dele naquele dia e ele ter agradecido, então ela fez de novo, mas só que ela acordou cedo pra fazer uma marmita pra ele, sabe? Só que aí ela causou problemas pra ele porque ele teve que ficar ajudando ela direto, porque ela tava sonolenta. Meio que fazendo essa situação ser fofa, sabe? Basicamente. Mas mesmo assim ele agradece e diz que não foi um problema. Aí ela só simplesmente deita no colo dele e dorme lá. Fazendo assim com que o episódio acabe. Bem, esse anime é mais focado em comédia, não sei se vai ter tanto romance assim. Eu ainda não cheguei a assistir totalmente, eu tô assistindo ainda. Mas pelo esse começo eu já gostei bastante, por ser muito engraçado. As interações dela e ela ser muito grudenta, o que deixa mais ainda engraçado. Eu quero ver como é que vai ser trabalhado outros personagens, que provavelmente vai ter, né? Mas enfim, se gostou do vídeo, se gostou do anime, diga nos comentários. Diga um anime se eu fazer resumo aí nos comentários. Fiquem com Deus, um abraço e